fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Cristo, ele se revela no Velho Testamento como nosso Cordeiro Pascal, né? E nós vamos ver toda essa história. E no Novo Testamento declara isso expressamente por esse texto que nós vimos aqui, né? Que ele é o nosso Cordeiro. Amém? Ele é a nossa Páscoa. Então, cada pormenor, né, dos pontos, nós vemos em Êxodo capítulo 12, nós vemos, né, o retrato da redenção que o Cordeiro operou pelas nossas vidas. Amém? O Cordeiro de Deus. Então tem um quadro, né? Eu quero inserir você para que você entenda qual é o contexto de que aconteceu a Páscoa. Qual que é o contexto? O contexto era que o povo de Deus vivia como escravos por 400 anos. Diga 400 anos. Para mim é muito tempo vivendo como escravos, né? A vida normal de um homem, a vida média talvez seja 70 anos ou 50 anos, né? Então eles viveram por 400 anos como escravos. Então a sua descendência, né, foi toda uma geração em geração vivendo como escravo. Como você ficaria se você soubesse que você está vivendo como escravo hoje, mas o seu filho vai viver como escravo também? Os filhos dos seus filhos vão viver como escravo também. Como estaria o seu coração? Eu fico imaginando o coração de Deus, sabendo que o seu povo viveria como escravo por muitos anos, né? Isso era terrível. Mas então, esse é o contexto, né? Findando os 400 anos, então o Senhor decide levantar um Salvador. Diga Salvador. Então Deus, ele pega e levanta um homem que ele iria usar com muito poder e autoridade para libertar o seu povo da escravidão, né? E esse homem é Moisés. Você sabe que Moisés, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, o Salvador, né? Então Moisés, ele foi levantado ali para tirar aquele povo que vivia ali no Egito, né? E você sabe que o Egito é um tipo de mundo, e Faraó, rei do Egito, é um tipo de diabo. E o povo de Deus vivia escravizado ali por muito tempo, por muitos anos. Só que Deus levantou, né, um Cristo naquela época, Moisés. Amém? Então quando você vê a história de Moisés, está falando de Jesus. Amém? Naquele tempo Moisés foi levantado, né? No nosso tempo Cristo foi levantado. Amém? Foi levantado como nosso Salvador. Mas então, na verdade, o que aconteceu no Velho Testamento através da vida de Moisés é só um símbolo, é uma profecia a respeito daquilo que iria acontecer para nós hoje. Amém? Que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? Mas que nos alcança hoje, que era a redenção do Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, né? E Deus então, ele começa a mover através de Moisés com sinais e poder, com muito poder, né? Então a palavra diz que Deus fez 10 sinais poderosos ali no Egito, né, contra Faraó naquele tempo, para poder o povo de Deus ser liberto do mundo, a libertação do mundo, a libertação do diabo. Amém? Quantos aqui foram libertos do diabo e do mundo? Amém. Você sabe que quando nós éramos do mundo, antes de nós recebermos a Cristo Jesus em nossas vidas, nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos como escravos do pecado no mundo e não conseguíamos dizer não ao pecado, não aos erros, não às falhas. Você há de convir comigo que quando estava no mundo, você tinha práticas que por algum momento ela parecia boa, mas depois elas não eram mais boas. No início tinha um gostinho de mel, mas logo você sentia o fel das coisas, né? E não queria mais praticar aquilo, mas não conseguia parar. Volta e meia você se via ali novamente naquela situação, e de novo, havia um desejo de parar,
havia um desejo de ser livre daquilo, mas não conseguia. Por que você não conseguia? De si mesmo, porque era escravo. Mas hoje não. Uma vez que Jesus entrou em nossas vidas, Ele operou, e diga comigo, libertação. Libertação do diabo e do mundo, do pecado. Você sabe, quando fala a respeito do mundo e do diabo, sempre o pecado vai estar envolvido, que é o gatilho que segura, que escraviza o homem, debaixo da condenação, vivendo aquilo que é morte. Então foi isso, esse era o contexto, onde Deus levantou Moisés para operar libertação e salvação sobre aquele povo. E isso aponta para o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Vamos ler lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Êxodo 12, do 1 ao 3. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então o Senhor, Ele estava ali, querendo operar na Páscoa, e operou na Páscoa uma mudança de vida. Diga, uma mudança de vida. Então você sabe que Deus, Ele amou o mundo inteiro, amém? E Ele nos chamou para uma mudança de vida, uma vida nova, O texto diz uma novidade de vida. Eu acho isso o máximo, uma novidade de vida, algo novo que você nunca viveu. O Senhor te chamou para você viver e desfrutar, algo muito bom, Tem um texto em Salmos e Provérbios também, repete que os caminhos do Senhor são caminhos de delícia, uma novidade de vida, onde você vai trilhar caminhos de delícias, caminhos de coisas boas, amém? Caminhos bons, onde você vai andar numa segurança poderosa. Então o texto diz aqui, Deus falando a Moisés e Arão, estabelecendo o mês da Páscoa, e o nome é Abib, do mês. Então nós comemoramos aqui no Brasil sempre em abril, mas na verdade, em Israel é entre março e abril, sempre oscila dependendo do ano, essa oscilação. Mas o significado desse nome, Abib, é desabrochar, florescente, florescendo. É isso que o Senhor opera em nossas vidas. Quando Ele entra em nossas vidas, nós desabrochamos, nós viemos para uma novidade de vida, nós florescemos, o início de uma nova vida, amém? Deus chamou você para você florescer para Ele, amém? Para viver a vida dEle, andar com Ele de uma forma poderosa. Vamos ler Êxodo capítulo 12, verso 4. Êxodo 12, 4 diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então nós vemos aqui que a questão não é o tamanho da família, se o cordeiro ele vai dar para uma família, mas é o quanto a família, qual o tamanho da família, porque o cordeiro sempre é suficiente para toda a sua casa, para toda a sua família. Na verdade, o cordeiro ele é suficiente para todos os problemas que você enfrenta, todas as dificuldades. O cordeiro é a sua provisão completa. Diga, provisão completa. Eu já tenho em Cristo Jesus. Então Moisés está dizendo aqui que a questão era: se a família for pequena, chame os vizinhos, porque
se a família for muito grande, mesmo assim, o cordeiro é suficiente para todos se alimentarem e desfrutarem dele. Mas se a família for pequena, então chame os vizinhos, né? Chame os amigos mais próximos. Isso então, aqui nós vemos o sentido do evangelismo. É por isso que precisamos evangelizar, amém? Porque se a família é pequena, chame, convide, amém? Convide os seus vizinhos e dê a eles o Cordeiro de Deus, dê a eles Cristo Jesus, para que eles se alimentem e recebam a vida eterna, e recebam a salvação, e recebam, né, o Cordeiro, o pão da vida, e desfrute da Páscoa. Sabe algo interessante é que esses vizinhos, eles não eram cristãos, né? Mas houve essa urgência, e todos os vizinhos que entraram naquelas casas, naquelas famílias, eles receberam a salvação, às vezes sem entender, só de comer, só de se alimentarem naquelas casas, eles foram salvos, amém? Nós precisamos alcançar, né? Alcançar a nossa vizinhança, os nossos vizinhos mais próximos, aquele que está do lado da sua casa. Muitas vezes há vizinhos que têm algum problema com a gente, não é verdade? Meio difícil, né? Mas quebre essas barreiras, amém? Quebre essas barreiras, né? Seja como Cristo na vida deles, atraia eles para o Senhor, amém? Encontre uma estratégia, leve um bolo, né? Quem sabe uma pizza, não sei, né? Busque alguma coisa, mas é muito importante que, mesmo que você organize qualquer tipo de estratégia para alcançá-los, sempre libere Cristo. Ele é o centro, amém? O propósito de convidar era que eles comessem do Cordeiro de Deus, amém? Eles precisam comer, seus parentes precisam comer do Cordeiro de Deus, seus amigos, amém? Os seus vizinhos, nossos vizinhos, precisamos ter no nosso coração esse evangelismo, amém? Esse convidar, glória a Deus. Convide para a sua célula. Fala para o irmão que está do seu lado e convide os seus vizinhos para a sua célula. Meu Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quantos nós temos aqui que ainda não está inserido em uma célula? Erga sua mão. Você que não está em uma célula ainda, erga sua mão. Olha lá, glória a Deus. Só um, né? Glória a Deus, aleluia. Fui surpreendido. Deus é bom. Então era um cordeiro para cada família, e ele era suficiente. O Senhor é suficiente para dar um jeito nos seus problemas. Não há dificuldade grande demais que o cordeiro não seja capaz de resolver, de te abençoar, de transformar a situação por você. Isso também nos leva a um ponto de que, né, o plano de Deus não é salvar simplesmente você, amém? Amém? Nós sabemos que a salvação ela é individual, ninguém pode ser salvo pelo outro, né? Cada um de nós precisamos declarar ao Senhor Jesus em nossas vidas para recebermos a salvação. Mas o plano inicial de Deus era de ter uma grande família, um povo numeroso. Amém? E o plano de Deus sempre foi a família. Deus, Ele é pela sua família, pela sua casa. Então o desejo do coração de Deus é salvar toda a família. Não somente uma pessoa daquela família, daquela parentela ali, não, mas toda a família. O Senhor, Ele é interessado na sua casa, amém? Porque, por isso que o texto diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo também como uma profecia, uma declaração de fé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei minha esposa, os meus filhos, nós serviremos o Senhor, minha parentela também, os meus tios, avós, todo mundo servirá ao Senhor no nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus para nós, para os seus filhos, amém? Sabe algo que me impressiona da parte de Deus é que
tudo aquilo que nós vivemos de bom em Deus nunca é somente para nós. Perceba algo, a palavra de Deus nunca é somente para a pessoa que está tendo a revelação. Domingo após domingo nós viemos aqui para liberar a palavra de Deus, uma palavra revelada, uma palavra fresca, amém? Que não é algo novo, na verdade, que foi escrito, muito tempo atrás. Gênesis foi escrito por Moisés, você entende? Então, muito tempo, muitos anos antes de Cristo. Então assim, não é algo novo, mas é algo fresco quando nós liberamos aqui e estamos com o coração cheio de fé para receber. Você então se alimenta, do Cordeiro de Deus, da sua palavra, e recebe vida, porque a bênção dele nunca é somente para nós. Repita assim comigo: Deus não é individualista. Amém? Ele deseja muitos filhos. Muitos filhos. Vamos ler Êxodo capítulo 12, verso 5. Êxodo 12, 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, por que o cordeiro deveria ser sem defeito? Simplesmente porque ele iria representar o Senhor Jesus, verdadeiro Cordeiro de Deus, que não possui defeito. O cordeiro naquele tempo precisava ser sem defeito nenhum, não podia ter doença, não podia ter manchas, máculas, tinha que ser puro, tinha que ser de 1 ano, novo. Isso aponta o quê? Ele precisava ser perfeito para representar, diga representar, Jesus. Você sabe que o Senhor Deus, ele opera com esse ponto de representação. Você sabe que em tudo Jesus Cristo é ele que nos representa. Na cruz ele nos representou, tomou o nosso lugar de pecador e nos colocou no lugar de justo. Amém? Ele nos representa hoje diante do Pai como nosso sumo sacerdote. Amém? Você tem um sumo sacerdote que não tem falhas, não tem erro. Os sumos sacerdotes do passado, do Velho Testamento, tinham problemas, tinham falhas, tinham pecados. Mas hoje nós temos um cordeiro que está diante de Deus, nos representando. Amém? Alguém que é justo e diz: não, sobre Israel, Pai, o meu sangue foi derramado, ele é justo, não há falha sobre ele, não há pecado sobre ele, ele foi justificado. Então pode receber as bênçãos, as riquezas, a saúde, o vigor, pode receber a sabedoria, a criatividade de Deus, a mente de Cristo, tudo aquilo que vem do Senhor, que Ele conquistou para nos dar. Amém? Você pode dizer um amém bem forte, meu irmão? Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Uau, que coisa maravilhosa! Cristo é maravilhoso, o que Ele liberou e fez por nós é maravilhoso. Amém? Então, assim como o cordeiro, esse cordeiro de Êxodo, ele tinha que ser separado no dia 10 do mês de Abib, no dia 10, mas ele só foi sacrificado no dia 14. Ele passou esses 4 dias sendo examinado, diga examinado. Aleluia. Você não é mais avaliado diante de Deus, amém? Porque o cordeiro já foi avaliado. E aquele cordeiro então durante esses 4 dias estava sendo assistido, pelo pai de família ali, vendo se ele tinha alguma enfermidade, algum defeito. Então ele estava sendo assistido. E você sabe que o Senhor Jesus, isso aconteceu com Jesus também. Então Jesus ele foi avaliado diante da lei pelo sumo sacerdote por 3 dias. Foi avaliado também, pela lei de Roma, pelos governadores daquele tempo, por 3 dias, foi avaliado diante dos homens, e o que aconteceu? Pilatos teve que dizer 3 vezes, não há culpa sobre ele, não há pecado sobre ele, condenação não pode acontecer na vida desse homem, ele é justo, nele não há falhas, amém? A mesma coisa do cordeiro de Êxodo, não podia ter falhas. E ele é a expressão do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Não houve falhas,
manchas, rúculas. Neles não houve pecado. Não houve pecado. Diga, o representante perfeito para um povo imperfeito. Uau, você tem que tirar uma foto minha e colocar isso aí, né? Às vezes eu vejo irmãos, colocam uma foto e uma frase e falam, poxa, parece que a pregação foi horrível por essa frase, né? Mas pega essa aí, pega essa chave aí, prospera. Amém. Aleluia. Então, representante perfeito para um povo imperfeito, né? Ele tomou o nosso lugar, ele foi imolado, né? Vamos ler João capítulo 1, verso 29. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga uau, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Diga, precioso sangue. Como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus, né? Aleluia. Estava lendo aqui 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Então a palavra de Deus nos mostra claramente que o cordeiro era um símbolo do Senhor Jesus. Amém? Repita comigo: o cordeiro da Páscoa. Não. A verdadeira Páscoa aponta para o Senhor Jesus. Nós vemos nesses textos aqui. Amém? Nós não estamos aqui rebatendo, dizendo: você não pode comer o ovo, você não pode comprar o coelhinho e colocar lá na sua casa. Não, irmão, nós não estamos falando a respeito disso, mas nós queremos que você tenha consciência da verdade. Diga a verdade. A verdade. Cristo é a verdade, amém? E Ele é o Cordeiro, Ele é a nossa Páscoa. É importante que você entenda isso. Muitos podem ouvir essa mensagem e falar: olha aí, legalista. Legalista, porque eu não posso comer o ovo da Páscoa, eu não posso comprar uma dúzia de coelhinhos e colocar, enfeitar. Não, filho, faz o que você quiser, mas você é de Cristo. Fala para o seu irmão: você é de Cristo. Olha aqui para mim, você precisa ser entendido na palavra de Deus, você precisa ser entendido na verdade, amém? Para que você não seja confundido. Você sabe que deixa eu pensar aqui para eu não falar bobagem. Você sabe que antes do Senhor voltar, né, a segunda volta do Senhor às claras, você sabe que ele vai ter que abreviar os tempos, porque senão até os próprios eleitos de Deus seriam confundidos, entrariam em confusão por causa dos ensinamentos dos filhos das trevas. Então Deus teve que encurtar o tempo para eu e você não sermos confundidos, não entrarmos nas mentiras do inferno. Então a verdadeira Páscoa é Cristo. Mas o que nós ouvimos falar abundantemente? Coelho, né? Coelhinho, de ovo da Páscoa e tal, e toda uma movimentação mega, né, em volta disso. Mas para nós não, amém? Para os filhos de Deus não, para os eleitos de Deus não. Nós temos a consciência de quem é a nossa verdadeira Páscoa. Aleluia. Nós sabemos disso, né? Por isso que você está sendo ensinado, né? Algo que talvez você até já saiba, mas nós estamos reafirmando para que fique claro na sua consciência. Amém? Alguém disse, né, algum escritor, alguém falou há muito tempo atrás: diga uma mentira 1000 vezes e ela se tornará uma verdade. Quantos que já ouviram isso? Diga uma mentira 1000 vezes e ela se tornar uma verdade. Na verdade não, essa é mais uma mentira, porque a verdade é a verdade e mentiras são mentiras. Você pode declarar uma mentira, alguém, por falar e ouvir, poderá aceitar no seu coração uma mentira como se sendo verdade. É um erro que ele está fazendo. Amém? Não quer dizer que se tornará uma verdade.
Fala para o seu irmão aí, fala para o irmão que está do seu lado. O cordeiro da sua Páscoa é a verdade. Ele é o verbo vivo, que se fez carne, amém? Que é a verdade, ele, né? Então a declaração do próprio Senhor Jesus, né, do nosso cordeiro, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, amém? Agora no seu coração, você não pode deixar pessoas repetirem mentiras milhares de vezes e você aceitar agora como uma verdade, como regras em sua vida. Não, você é maior do que isso, você é mais inteligente do que isso, você é mais sábio do que isso, porque o Deus vivo habita dentro de você, amém? Diga amém, amém. Aleluia. Você é alguém cheio da sabedoria de Deus, rico, e está sendo enriquecido dia após dia pelo Senhor, por receber a verdade que é o Senhor. Vamos ler também Êxodo capítulo 12, verso 6. Êxodo capítulo 12, versículo 6. Diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, né? Então você sabe que o Senhor Jesus também, ele morreu no mesmo horário que esse cordeiro de Êxodo faleceu, à tarde, às 3 horas da tarde. Quando fala no crepúsculo da tarde, mais ou menos pelas 3h30, né? Às 15h30 da tarde. Então foi no mesmo momento que o Senhor Jesus faleceu. Ele se entregou, na verdade, nem se entregou, deu o último suspiro. Vamos ler também Êxodo capítulo 12, verso 7. Êxodo capítulo 12, versículo 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Então o sangue era aplicado na porta pelo lado de fora, amém? Diga: o sangue do cordeiro pelo lado de fora. Então o cordeiro tinha que ser imolado, e a direção era pegar o sangue e colocar nas batentes das portas e da janela, aspergir, passar o sangue ali, porque era o sangue agora que iria livrar, né, o povo de Deus do destruidor. Mas esse sangue, ele precisava ficar do lado de fora, não do lado de dentro, porque não é para nós vermos, amém? O sangue não é para você ver, o sangue é para Deus ver. Diga: Deus precisa ver. O sangue era para Deus ver, mas era também para o diabo ver. Ver e dizer: não posso entrar ali naquela casa. Ela foi lavada com o sangue do cordeiro. Mas você sabe que o anjo destruidor, quem enviou ele? Você sabe quem enviou ele? Foi um anjo da parte de Deus. Alguém pode perguntar: pastor, está falando então que o meu problema antes era com Deus? Vira para o seu irmão e fala: sim, irmão, seu problema era com Deus, não era com o diabo. Muitos vivem um culto ao diabo, que ele vive o dia inteiro falando: o diabo ali, o diabo está me seguindo, o diabo está falando, o diabo está me perseguindo, isso, aquilo e aquilo outro. Não, meu irmão, seu problema nunca foi o diabo. Antes de nós convertermos, e hoje, nosso problema nunca foi o diabo, nosso problema foi Deus, porque o pecado entrou nas nossas vidas, e lá em Gênesis foi determinado uma lei: se comer do fruto, vai morrer. E a justiça de Deus tem que ser cumprida. Então, porque o homem vivia no pecado, ele já estava condenado à morte. Então, o que aconteceu? O cordeiro precisava morrer, para o sangue ser aspergido, e nós sermos resgatados da condenação da morte. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: a morte não tem mais poder sobre a sua vida. Cristo já venceu sobre ela. O pecado já não tem mais poder sobre a sua vida.
Cristo, o Cordeiro Pascal, já venceu por nós, amém? Resolveu esse problema no nosso lugar, né? Nos dando salvação sobre isso, por causa do quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue que foi aspergido, por causa do sangue que foi derramado. Então a vida abençoada que você vai viver, né? A herança de Deus que você vai desfrutar, receber, viver, toda a unção, toda a sabedoria, inteligência, poder de Deus, não tem nada a ver com você. Todo o livramento que já aconteceu e que vai acontecer não tem a ver com a sua força, astúcia, sabedoria, conhecimento, as obras boas que você está fazendo ou as obras ruins, amém? Tem a ver com o sangue que foi derramado no seu lugar. Era o nosso sangue que tinha que ser derramado, porque fomos nós que pecamos. Então quem pecar, morrerá. Era essa a lei, né? Quem comesse, mas Ele tomou o nosso lugar, amém? E agora nós podemos viver uma vida abençoada, com grandes expectativas, né? Que o melhor de Deus vai acontecer nas nossas vidas, porque o Cordeiro já nos livrou da morte e do pecado. Lógico, essa morte que eu estou dizendo, uma morte espiritual, amém? Porque esse corpo físico, ele vai padecer, mas nossa alma e nosso espírito vai viver já eternamente para o nosso Senhor, amém? Vamos viver. Eu fiquei impressionado com essa canção, a última canção que nós cantamos, né, que diz: e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado, né? E eu comecei a meditar nisso e eu disse: é uma verdade, porque nós adoramos hoje, iremos adorar eternamente ao nosso Senhor. Quantos aqui amam adorar o Senhor? Erguer sua mão e cantar: eu te amo, tu és maravilhoso, gracioso, meu Cordeiro, meu Salvador, né? E nós iremos continuar, porque a eternidade já opera em nós, amém? Um dia eu vou viver eternamente com o Senhor. Não, ela já começou, ela já entrou em sua vida. Você viverá para sempre no Senhor. Então é uma verdade, é a frase dessa canção, né? Eu não sei se toda ela está fundamentada na Bíblia e tal, né? Mas eu sei que essa frase ela é muito interessante, relata uma verdade que pelo menos para o meu coração ela é muito poderosa. Eu cantarei a Ele, né, daqui 1 milhão de anos e milhões de anos que se passarem, amém? Por quê? Diga para o seu irmão: porque o sangue foi derramado sobre a sua vida. Você foi comprado por Ele, conquistado, amado por Ele, amém? Ele te chamou para viver uma vida abundante, aleluia. Vamos ler Êxodo capítulo 12, do versículo 8 ao 10. Diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Aleluia, glória a Deus. Então há um direcionamento da parte de Deus aqui, de comer do cordeiro, né? Mas tem uma forma, diga forma. Deus tem formas, maneiras de fazer a sua obra, amém? Nós queremos fazer do nosso jeito, mas Deus também tem um jeito dele, sabia? Deus tem uma maneira de fazer. Muitas vezes você chega aqui, nós temos uma maneira de cultuar o Senhor, uma liturgia e tal, nossa, própria nossa, talvez seja diferente em outros lugares, e você chega e não gosta. Olha aqui para mim, fique em paz. Aqui nós temos uma maneira. Eu quero dizer para você, Deus ele tem uma maneira também, amém? Deus ele tem a sua maneira de fazer as coisas, e nós precisamos nos render. Então havia uma maneira apropriada de se comer o cordeiro, amém? E era assado. Não podia comer o cordeiro cru, porque comer o cordeiro cru ou cozido aponta
né, para você, aponta para uma desvalorização do Cordeiro de Deus. É humanizar o Filho de Deus, que era homem, mas também Deus. Comer o cordeiro cru e cozido é você dizer: não, Jesus, ele era um sábio, muito sábio, um homem sábio. Mas Deus, aí já é demais falar que era Deus. Não, Jesus, ele era alguém muito iluminado. Ele recebia algo de espíritos, ou ele tinha um espírito iluminado, né? E ele nasceu e morreu muitas vezes, ele foi se aperfeiçoando, né? Se reencarnando e tal, né? Até que chegou ali naquele ponto da sua vida, agora Jesus, né? Então iluminado, mas está sentado à destra do Pai, de Deus, Salvador, remidor dos pecados do homem? Não, isso não. Eu até falei de manhã, né? O senhor me lembrou, eu novo convertido, e aí algum irmão ele pegou e trouxe: você precisa ler um livro. Já viu irmãos assim que chegam: você precisa ler um livro e tal. Eu falei: qual o livro? Jesus, o maior vendedor de todos. Eu era novo convertido, sabe? E eu repudiei aquilo veemente. Por quê? Falei: mas Jesus, um vendedor? Quer dizer, você está comparando Jesus com um mero vendedor humano carnal, cheio de falhas e erro? Não posso aceitar isso. O meu Jesus não é esse. O meu Jesus, ele é homem, mas ele é divino, santo. Ele é o remidor dos meus pecados, sabe? Nós vemos os homens que não acreditam, né, no Filho de Deus, no Cordeiro Pascal, reduzindo ele a um mero homem que não pode fazer nada por você, que não pode fazer nada por você, que não pode te ajudar. Compara a um de nós que não podemos salvar ninguém. Eita, isso é forte. Eu e você não podemos salvar ninguém. Você sabia disso? Muitas vezes nós caímos na bobeira de falar: não, eu salvei tantas pessoas. Sério mesmo? Você salvou? Uau! Temos que estudar você, né? Porque quem salva é o Senhor. Ele quem salva através de nós. A palavra é dele, o poder dele, a unção é dele, a vida é dele, tudo é dele. Ele só nos usa como instrumento e salva uma multidão de pessoas. Você vai ser usado por Deus para salvar muitas pessoas nessa cidade, mas não somos nós, é Ele. Agora, comparar o meu Deus, o meu Cristo, o meu Redentor, ao mero homem inteligente, sábio, estudioso desse tempo presente, não dá. Isso é comer o cordeiro cru e assado, humanizar a Jesus, comparar ele a um mero homem tolo, cheio de falhas e pecados. Fala para o seu irmão aí: o seu Cristo não é assim. O seu Cristo é o Cordeiro de Deus, que morreu no seu lugar para purificar os seus pecados, nos salvar dos pecados, né? O Senhor então me deu uma palavra que o Senhor morreu para nos perdoar. Ok, é isso mesmo. Mas eu creio que Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Amém? Como você está no mar, alto mar, visualize agora, você está em alto mar, né? E você já está se afogando pelos seus muitos pecados. O mar são os seus pecados, estão te envolvendo. É muito grande, é imenso. Você não consegue se salvar porque não sabe nadar. Não pode nadar porque as ondas do seu pecado são gigantescas, estão fazendo você rodar ali naquele mar. Mas chega alguém, um salva-vida, que ele sabe nadar em alto mar, amém? Em meias ondas. E ele pega, e ele é tão poderoso e grande, que ele pega você e coloca nas palmas da sua mão, e ergue você e te salva de se afogar no mar dos seus pecados. Alguém pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Ele te salvou, meu irmão.
Ele me perdoou, eu fui perdoado, mas será que eu era tão mal assim? Então, não. Nós estávamos mergulhados, né, no pecado, no mar de condenação, e Ele se tornou o nosso Salvador, o nosso Cordeiro Pascal. Vamos ler Salmos capítulo 105, verso 37. Eu estou quase encerrando, os irmãos do louvor podem subir. Salmos capítulo 105, verso 37. Diz assim: mas a eles o fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Diga: o Senhor levou todas as minhas enfermidades. Você sabe então que o destruidor, ele veio, ele passou por todo o Egito, né? E o primogênito de todo egípcio foi morto, porque o destruidor veio para ceifar todos os primogênitos. Então chegou, né, onde o povo de Deus estava morando, viu sangue aspergido, ele não pôde entrar, porque aqueles foram banhados pelo sangue, eles foram salvos por meio do sangue do Cordeiro. Então o faraó ficou terrivelmente endemoniado, né, com aquela perda, e ele então deixou o povo de Deus ir embora do Egito. Diga: libertação. Então ali Deus operou grande salvação, por meio de muitos sinais e prodígios, né? Eles saíram então, estavam saindo, mas antes de sair, e os egípcios estavam, né, tão louco, pé da vida com eles, que Deus pegou, deu uma direção para o povo: vocês vão sair, mas vocês não vão sair de mãos vazias, vocês vão pedir prata e ouro para os egípcios. Então o povo foi saindo e pedindo, e os egípcios despojando os seus ouros e prata aos pés do povo de Deus. Esse povo viveu como escravo por 400 anos. Diga: 400 anos. E até então eles viviam como escravos, e eram pobres, talvez miseráveis, né? Não tinham quase nada. Mas Deus chamou eles para uma novidade de vida. E o livramento que Deus operou na vida deles, o chamado para essa nova vida, eles já iniciaram com muitas riquezas, com muito ouro, com muita prata. O início, né, da salvação, da conversão deles, já foi cheio de riquezas, cheio de prosperidade. Amém? Cheio de prosperidade. E a palavra de Deus diz, que nós lemos aqui, que eles saíram então cheio de prata e ouro, e neles não haviam enfermidade. Mas era um povo aproximadamente, o número deles, de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. No meio desses 3 milhões não tinha nenhum enfermo. Diga assim comigo: o que Deus faz na vida do seu povo é perfeito. Deus, Ele te abençoa, e te abençoa completamente, espírito, alma e corpo. Ele te abençoa completamente. Sabe o que eu tenho entendido da parte de Deus? Se nós temos tido algum problema no nosso espírito, ou na nossa alma, ou no nosso corpo, é só porque estamos deixando de comer do Cordeiro de Deus. Deixamos de comer. Algo está nos impedindo a nos alimentar do verdadeiro alimento, que agora então não estamos nos alimentando com a fé devida, e estamos aceitando o alimento contrário, que está causando males, doenças, enfermidades em nossas vidas. Porque a palavra de Deus é clara, e nós já testificamos aqui que a palavra é a verdade.
E ela diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, diga dores, dores da sua alma e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, essas pisaduras foram as chibatadas que ele levou no seu corpo. E os estudiosos dizem que dava para ver o osso. Não dá para imaginar uma cena dessa, não consigo imaginar, mas foi tão feroz que dava para ver os ossos das suas costas, da sua costa. Por causa dessas pisaduras, nós podemos nos apropriar de cura completa, de cura completa. Amém? Receba ajuda de todos que queiram te ajudar e podem te ajudar de alguma forma. Mas olha aqui para mim, mas Jesus, ele comprou para você cura. Jesus, ele liberou sobre a sua vida cura completa. Cura. Nós vamos ter muitos ajudadores, né, para um monte de situações nas nossas vidas. Mas o Senhor quer que nós colocamos Cristo no centro de todo problema que você esteja passando, de toda e qualquer enfermidade, que nós possamos viver. Eu fui para Cuiabá no início da semana, né? E a gente foi fazer um exame. Estamos aí na corrida de ter filhos gêmeos, aleluia. Muitos dizem que é loucura. Não, gêmeos, não fala um negócio desse. Você não sabe o que você está falando. É fazer o que, né? A gente quer, então é isso. Então nós somos, né? Eu percebi minha esposa meio aflita durante a semana, meio agoniada e tal, um pouco entristecida em alguns momentos, preocupada, uma possibilidade de alguma enfermidade. Diga possibilidade. Preste atenção, possibilidade, né? Sabe, eu odeio enfermidade. Eu sou como os doutores, os médicos, eu odeio enfermidade. E eu repudio a enfermidade veementemente, fortemente. Eu sou contra a enfermidade. E minha resposta a qualquer assunto de enfermidade é a cura de Cristo. E eu estava indo, e eu percebi que elas não estavam tão legal, mas no meu coração já, não, ela é curada, não tem nada. Como que é aquele ditado? Você quer caçar, você está querendo caçar algo que não existe, né? Ainda que há rumores, mas não tem. Mas vamos então testificar que o nosso Deus é bom. E vamos lá, ela fez os exames e tal, voltamos. Depois de 1 ou 2 dias nós ficamos sabendo do resultado. E o resultado foi: não há nenhuma enfermidade, não há com que se preocupar, porque o Cordeiro Pascal já liberou sobre nós cura completa. Fala para o seu irmão: não tem com que se preocupar. Preste atenção nas orientações bíblicas, amém? E uma delas é que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro, amém? Seja mentiroso e Deus verdadeiro. E a verdade que está sobre nós é de cura. Ele levou sobre si dores e enfermidades. Você pode desfrutar diante de qualquer problema, de qualquer situação, de temores, dificuldades. Creia, Ele é a minha cura. No meio da tormenta, Ele é a sua paz. No meio da aflição, Ele é o refrigério. Ele é a provisão quando te falta algo. Amém? Lembre-se, o Cordeiro era suficiente para a família, para toda a família. Ele é suficiente para todo problema que você está enfrentando. Diante de qualquer problema que você esteja enfrentando, repita assim comigo: o meu Cordeiro Pascal é a minha solução.
eu vou fazer todos os exames que tem que fazer, eu vou procurar o que tem de procurar. Mas o meu Senhor já liberou uma palavra poderosa e eterna sobre a minha vida.